E nesta noite, irmãos, nós queríamos refletir sobre algo extremamente relevante e importante quanto à justiça nossa e à justiça de Deus. E diante deste conteúdo tão maravilhoso, né, que o Senhor Jesus estabeleceu em sua palavra, nós podemos de forma muito clara, irmãos, compreendermos e observarmos a decadência de que a igreja militante do Senhor Jesus tem passado nos últimos tempos, não é? A igreja militante de Cristo é exatamente aquela igreja que se reúne nos templos e que louvam a Deus. É a igreja que milita na terra, é a igreja do ajuntamento, não é? Então esta igreja, ela tem vivido, infelizmente, uma decadência muito aprofundada nos seus fundamentos, né? E, infelizmente, irmãos, isto de fato é a ausência, né, da fidelidade à palavra de Deus, é a ausência da fidelidade à pregação genuína e fiel das Escrituras. E nesta decadência de infidelidade e zelo das Escrituras, nós podemos ver que há de fato esta omissão na interpretação bíblica correta e fiel, como também nas pregações, pois elas estão ali em muitos ambientes a fim de atender aos interesses de alguém ou de algum grupo. Podemos ver também igrejas negociando princípios que não podem ser negociados em hipótese alguma. Podemos ver então, irmãos, no nosso tempo, igrejas aderindo aos apelos da pós-modernidade, inovações litúrgicas nos seus cultos, sem nenhum embasamento bíblico para isso, apenas para um modismo de alguém, como também o desprezo, né, pela mensagem do arrependimento, a qual a palavra de Deus, pelos evangelhos de Cristo, assim tem como ponto central: precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Como também, irmãos, um desprezo ao cuidado pelos rebanhos, que assim nós utilizamos esta linguagem, a linguagem bíblica, de que o rebanho do Senhor, nós como ovelhas do seu pastoreio, muitos líderes têm desprezado de forma muito contundente o zelo pela santidade, o zelo pela disciplina e muitas outras coisas que poderíamos aqui elencar. Podemos, portanto, irmãos, observar que uma das coisas que ocasiona também isso é a falta de uma confissão de fé que precisa existir no seio da igreja, e isto de fato é considerado como um símbolo de fé. E esta confissão no seio da igreja, certamente, ela levaria então a uma saúde na sua doutrina e na forma de gerir a igreja, e a ausência então desta confissão certamente tem levado muitas igrejas à relativização do evangelho de Cristo, da igreja, e como resultado tem devastado muitas vidas, enganando a muitos com um evangelho que não é o evangelho das Escrituras. E isso, irmãos, tem trazido um entendimento deturpado em muitas mentes quanto à salvação, pois está relacionada então com a justiça própria e não com a justiça de Deus. Assim sendo, irmãos, o que seria então uma confissão? Uma confissão de fé é um dos símbolos da doutrina da fé, contendo então, com base nas Escrituras Sagradas, todo um planejar que padroniza a igreja no que ela prega, no que ela ensina, no que ela vive, e isso delimita fronteiras para que a igreja ande de forma saudável. Então, o que acontece diante desta convicção? A igreja confessional é aquela que tem estabilizada a sua doutrina bíblica e se coloca à avaliação para o mundo. Todos podem avaliar a confissão de determinada igreja. Nós nos alegramos muito, irmãos, porque a leitura que fizemos antes de eu começar a pregar foi do nosso catecismo, a nossa confissão de fé. O catecismo de Heidelberg se estabeleceu na nossa denominação há algumas décadas, e nela nós nos limitamos, pois estes conteúdos que a igreja lê aos domingos é todo embasado nas Escrituras e traz para nós as fronteiras por onde nós devemos caminhar. Então, uma igreja que não tem uma confessionalidade é uma igreja que está à deriva. E eu digo isso sem nenhum medo do que eu estou aqui dizendo.
A qualquer momento um pastor entra e muda tudo, e é do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Grupos podem fazer suas alterações, e o resultado disso é que deixa-se então a centralidade das Escrituras na vida da igreja, na vida dos corações das pessoas, para agora atender a interesses outros, distante das Escrituras Sagradas. Para fins de informação, nesta minha introdução, que nós no final veremos que tem muito a ver com este conteúdo que eu tenho trazido, segundo então um artigo publicado pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, foi publicado então informações importantes da nossa confissão de fé que nós utilizamos aqui na nossa igreja. E o que é que eles escreveram então de forma com muita propriedade? Uma das principais características da reforma protestante no século XVI foi a produção de um grande número de declarações doutrinárias na forma de confissão de fé e catecismos. Assim, meus irmãos, o texto continua dizendo que essas declarações elas resultam tanto da necessidade teológica como pastoral, à medida que novos grupos definiam em suas identidades, as suas igrejas, em seus contextos, ambientes religiosos, culturais, sociais e políticos. Uma das mais extraordinárias declarações de fé escritas neste período, no período do século XVI, é o Catecismo de Heidelberg, aquele que nós utilizamos aqui, também conhecido como Heidelberg apenas, o mais importante documento confessional da Igreja Reformada da Alemanha, onde foi o berço do cristianismo. O Catecismo de Heidelberg tem sido destacado como a mais bela das confissões de fé produzidas pela Reforma Protestante, a mais generosa e pessoal dentre as exposições do calvinismo. Trata-se de uma confissão construída de 129 perguntas e respostas, assim nós fazemos aqui as leituras aos domingos, tendo a sua sequência baseada na Epístola aos Romanos. As duas primeiras perguntas elas são introdutórias, pois a primeira é uma joia de confissão essencial, estabelecendo o teor do documento, e a segunda resposta esboça o que vem a seguir, que seria o meu pecado e a minha miséria, como seres caídos que nós somos, restaurados e resgatados pela graça bendita do Senhor Jesus. E como de fato eu devo ser grato a este Deus por fazer isso pela minha vida. Por mais de 400 anos, o Catecismo de Heidelberg tem sido uma fonte de conforto, encorajamento e alimento espiritual para muitas gerações de cristãos em vários continentes. Ele não só tem proporcionado inspiração a homens e mulheres que enfrentam pressões externas e lutas interiores, mas também tem sido um generoso incentivo ao diálogo e à aceitação mútua entre diferentes grupos e tradições cristãs. Tudo isso, irmãos, é de fato um elemento fidedigno às Escrituras, que tem como base delimitar fronteiras para que a vida da igreja ela possa caminhar em uma calha, onde então a vontade do Senhor se expressa assegurado pelas Escrituras. Eu precisaria então fazer a leitura, irmãos, deste parâmetro ou deste bloco de conteúdo para informar aos irmãos acerca do nosso catecismo. É uma informação importante que nós consideramos, e também dizer que a ausência de um catecismo ela pode de fato favorecer a todo desvio, a toda interpretação equivocada, que desvia-se então da centralidade. Então precisamos ter este zelo com as Escrituras, este zelo com a vida da igreja, este zelo com todos aqueles que frequentam este ambiente. Precisamos ter este zelo ao alimentar fielmente com o alimento espiritual correto, fiel, consistente, as almas que aqui estão agora olhando para mim e aqueles que me assistirão pela internet, e assim como serve de balizamento para o meu coração, como aquele que o Senhor outorgou a tarefa sublime, difícil, desafiadora de poder conduzir o rebanho do Senhor. Por isso, irmãos, nós vamos compreender que na trajetória do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele estabelece de fato então um conceito de zelo neste bloco que iremos ler agora. E o zelo
por defender as Escrituras, o zelo por pregar fidedignamente as Escrituras e o peso quando nós deixamos de fazer isso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e vamos ler apenas 4 versos, o verso 17 até o verso 20. Mateus capítulo 5, versos do 17 até o verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, mas não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desprezar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, em Tuas mãos, ó Deus, entregamos este momento, ó Deus, de refletirmos a Tua palavra, que nossas mentes e corações estejam, ó Deus, agora conectadas, ó Deus, ao Teu trono de graça, para que possamos ter a nossa mente iluminada, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, e que, ó Deus, possamos conhecer, ó Deus, mais a Tua palavra, compreendendo, aprendendo dela e recebermos de Ti, ó Deus, a porção desta noite. Assim nós Te oramos, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante, queridos, de um bloco importante do ensinamento do Senhor Jesus. Se pudermos então observar do verso 21 até o verso 48 deste capítulo, todo o restante, ele é descortinado então por esta seção que nós acabamos de ler. Ou seja, os versos 17 ao verso 20 é exatamente um descortinado restante do capítulo. E o Senhor Jesus então, naquele momento, após Jesus ter destacado que o seu povo é considerado sal e luz, como falamos na última ocasião, ele prossegue então em uma referência marcante quanto à missão em relação à lei, assegurando de forma muito contundente que tudo será cumprido e que a nossa justiça precisa estar assegurada no cumprimento então de tudo, e que isso de fato leva-nos então a revisar a nossa justiça, para a partir deste ponto fazer uma demonstração quanto ao zelo e à observância da palavra, que muda completamente o nosso senso de justiça. O nosso senso de justiça precisa ser revisado, ou seja, a nossa justiça ela precisa ser colocada em teste, precisa ser colocada então em prova. Assim foi a intenção das palavras de Jesus neste bloco que nós lemos. Na verdade, irmãos, Jesus ele expõe os fariseus e escribas que estavam lá as suas reais intenções diante de todos, em serem então autoridades que foram colocadas por outras autoridades para serem agora observadores da lei e fazer com que a lei fosse cumprida. E esta lei então, ela foi então acrescentada em muito coisas que eram impossíveis, além da lei que o Senhor nosso Deus já havia passado. Mas eles então, como hipócritas, eles agora viviam cobrando das pessoas coisas que eles mesmos não conseguiam, e ainda consideravam-se então justificados pelas obras que eles estavam por então pregar. Assim, meus irmãos, havia fragilidade nos ensinamentos deles, eram ensinamentos deturpados, sem nenhum embasamento,
E quando eles estavam distantes da verdade, assim eles se colocavam, e isso alerta então a multidão, o Senhor Jesus, para que de fato pudessem observar que a centralidade do que eles pregavam estava muito distante daquilo que o Senhor, nosso Deus, havia nos dado, né, para viver. De fato, irmãos, este sermão de Jesus, o Sermão do Monte, ele foi extraordinário a ponto das pessoas ficarem maravilhadas, pois no final do sermão, o texto diz claramente isso, que as pessoas ficaram maravilhadas com as palavras de Jesus, porque ele ensinava como quem tinha propriedade e autoridade. E isso de fato foi o contexto em que se encontrava Jesus no momento em que ele agora começa a falar de coisas tão importantes para aquele povo. Observando comigo então no verso 17, o Senhor Jesus ele chega e aponta de forma muito contundente, e dizendo para aqueles escribas e fariseus, como também para toda a população que ali estava, a multidão que estava a ouvir as suas palavras, e dizendo: não pensem que eu vim revogar a lei. Eu não vim aqui revogar a lei, ou os profetas. Eu não vim revogar, mas vim cumprir. Eu vim cumprir a lei. E estas palavras de Jesus, irmãos, de fato, a lei é o sistema de legislação dado pelo próprio Deus. Observe que ele veio cumprir aquilo que ele mesmo, sendo Deus, estabeleceu e entregou ao povo, ao seu povo. Mas assim então, Moisés, recebendo então as leis que precisava então passar e ensinar para o povo de Israel, a lei não foi dada por meio de salvação, mas com a intenção de mostrar ao povo, irmãos, a sua pecaminosidade, o quanto o povo estava distante, e então encaminhá-los a Deus para a graciosa salvação por meio dele mesmo. Então a lei foi dada para ser cumprida, mas o homem, na sua limitação, na sua fragilidade, ele não foi capaz de cumprir a lei completamente. E isto o colocou numa condição de perdido, e a única saída para a vida dele era de fato ser levado e conduzido a Deus, para que agora ele pudesse ser salvo pela pessoa do próprio Deus. E assim, meus irmãos, ela foi dada por Deus à nação de Israel, apesar de conter princípios morais válidos até hoje, para o povo daquela época e para nós hoje. A lei tinha atrelada a ela a penalidade de morte, e a quebra de um dos mandamentos tornava o homem então indigno e culpado de todos os outros mandamentos. A palavra de Deus nos apresenta isso e diz de forma muito clara isso. Então, já que as pessoas tinham quebrado a lei, estavam portanto sob pena de morte. Então esta era a condição do povo e a nossa condição quando não conhecíamos então o Senhor Jesus. Então, irmãos, a retidão e a santidade de Deus exigiam que a penalidade fosse paga. Havia de fato uma exigência. Esse povo precisa pagar, porque eu dei os mandamentos e eles não cumpriram. Então agora tem que pagar sob pena de morte. E aí, qual é a saída então para o desfecho de tudo isso? Foi por esta razão, irmãos, que Jesus veio ao mundo para pagar a penalidade por meio da sua morte, em substituição à minha e à sua. Esta é a grande obra. A grande obra de Cristo foi exatamente essa. Ele veio para pagar com a sua vida os crimes e as penalidades que todos nós merecíamos pelos nossos pecados. E queridos, Jesus fala abertamente em público que não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei, pois a lei foi ele mesmo quem estabeleceu. Ele não veio, irmãos, alterar a lei, ele não veio substituir ou anular algum mandamento, não, ele cumpriu toda a lei. Ao contrário, ele estabelece seus verdadeiros propósitos e intenções em seu ensino, centralizando-os em sua vida de obediência, pois ele não pecou, ele foi limpo, puro do começo ao fim. Ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. Em muitos momentos houveram momentos de tensão, mas ele continuou firme, ele cumpriu todo o desígnio de Deus. A lei, tanto quanto os profetas, apontavam para a pessoa de Cristo, e nós podemos ver isso de forma muito clara, desde o Gênesis. Tudo se aponta para Cristo, se aponta para o convergir na pessoa dele. E isso, meus irmãos, ele veio de fato
interpretar verdadeiramente a lei, porque ele é a centralidade da lei. E assim houve então esta fala neste verso 17, para tranquilizar todos aqueles que estavam somente observando e o povo que estava acostumado com a lei, de não cumprir nunca. Ele então vem: eu não vim abolir a lei e nem os profetas, mas eu vim cumpri-la. Eu vim como um ser perfeito, onde na minha santidade e perfeição eu agora serei cumpridor de toda a lei. E isso de fato chocou aquelas pessoas, e nós não temos nenhuma dúvida de alguém agora que vai cumprir cabalmente toda a lei, tudo que foi estabelecido. Observando, irmãos, então, o verso seguinte, verso 18: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E queridos, como essas palavras de Jesus, elas são fortes e elas merecem toda a nossa atenção nos dias de hoje. Jesus então ele completa o seu raciocínio. Ele diz: olha, eu vim cumprir toda a lei, e não vai passar um i e nem um tio do que foi estabelecido, até que o céu e a terra se passem. Então tudo será cumprido. Após declarar, irmãos, então o propósito de vir cumprir essa lei, Jesus então dá este prosseguimento, apresentando a causa e a consequência disso. A causa é a permanência da lei até que seja tudo cumprido, e a consequência é que a obediência à lei, os cidadãos do reino de Deus então deveriam exercer e buscar viver esta retidão. Nós somos chamados a isso, nós somos chamados a viver em retidão, em sermos observadores da lei, em buscar então viver de acordo com o que o Senhor estabeleceu, mesmo na nossa fragilidade, pois nós não vamos conseguir cumprir tudo, mas eu preciso então viver, irmãos, uma vida que agrade a Deus, de busca, de dependência, de poder nos render e dizer: Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua presença, eu preciso que o Senhor me dê graça sobre tais e tais situações. Eu quero te obedecer, eu quero estar motivado a agradar o teu nome. E essa, irmãos, é a intenção do Senhor Jesus ao falar. Jesus então ele toma dois exemplos conhecidos daqueles ouvintes daquela época. Por quê? Porque aqueles ouvintes, eles tratavam então de um alfabeto grego, que era a língua deles, e quando Jesus fala que não vai passar um i, o i é a menor letra do alfabeto grego, chamado iota. Quem estudou teologia um pouquinho deve ter tido contato com a língua. Ou um tio. O tio é menor ainda, não é um tio que nós temos o hábito de usar aqui no nosso português, mas um tio chamado de queraia, é de fato um símbolozinho pequenininho, para mudar o sentido de uma letra, uma coisa muito pequena, minúscula, quase que imperceptível. E Jesus ele diz: olha, nada vai passar, tudo que está escrito acontecerá. Não vai deixar de acontecer nada do que foi estabelecido. E isso, de fato, irmãos, causou neles, eu tenho certeza, nas suas palavras, no coração daqueles homens, como hoje deve causar em nós observância de que a palavra de Deus está estabelecida, a palavra de Deus, ela está clara, acessível a cada um de nós, e tudo que o Senhor disse, Ele vai cumprir. Isso, irmãos, de fato, deve nos levar ao seguinte entendimento: precisamos estar com os nossos olhos observantes ao que a palavra diz, pois a palavra do Senhor, ela não passará. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão, elas permanecerão. E aqui, meus irmãos, esta referência de que tudo será cumprido até que o céu e a terra se passem, de fato, quando chegar o fim de tudo, nós vamos poder observar e ver que tudo aquilo que o Senhor revelou em sua palavra, Ele há de cumprir. Nenhuma parte, irmãos, dela passará ou será posta em desuso, até, como ele diz, nenhuma simples letra
nenhuma parte da letra, nenhum símbolo, nem nada, antes que seja inteiramente tudo cumprido. E este cumprimento, ele acontecerá num grandioso renascimento do universo na plenitude com a sua volta, pois ele prometeu que voltará para buscar a sua igreja. Este acontecimento nós aguardamos ansiosamente este dia, onde tudo aqui perderá o seu sentido de existir, pois agora a centralidade de tudo convergirá então neste grande acontecimento, na parousia, quando ele agora voltará pela segunda vez para buscar a sua igreja. E de fato, meus irmãos, as palavras dos escribas da lei de Deus já não serão mais necessárias, porque agora todas as coisas se encerram e serão nele cumpridas. Observe, irmãos, ainda que assim a lei tem a duração do universo, ou seja, quando as coisas chegarem ao fim, não haverá mais necessidade de esperar mais nada, porque tudo já estará cumprido nas Escrituras. Então, de fato, nós podemos então entender que esta declaração, com toda clareza, com toda propriedade, ela própria traz de fato, de forma muito contundente, toda a escritura do Antigo Testamento, dos profetas que apontavam para Cristo e que em Cristo todas as coisas convergirão e todas as coisas se concluirão. Assim, queridos, de fato, tudo se cumprirá, inclusive tudo que está por vir acontecerá, tudo que está revelado assim acontecerá. Nós precisamos então, irmãos, observar a Escritura. Nós precisamos de fato ler mais a palavra de Deus, compreender aquilo que está escrito, que ainda não se cumpriu, mas se cumprirá. E eu preciso olhar para isso com muito temor ao Senhor, pois observando tudo isso, o capítulo 24 e 25 do livro de Mateus traz para nós, irmãos, um descortinar profético pelas palavras do próprio Jesus, de que grandes coisas acontecerão de forma grandiosa, pois o Senhor estabelecerá o seu tribunal para julgar os povos, e cada um conforme as suas obras, se são obras de fé ou se não são, e finalmente vida eterna para os seus filhos, e também perdição eterna para os filhos da desobediência será então apresentado. Então é tolice achar que o Senhor Jesus vai fazer assim. Não, no fim está tudo ok, tudo resolvido. Negativo. A palavra de Deus diz de forma muito clara que Ele vai estabelecer o seu tribunal no dia do Senhor, e todas as nações estarão diante dele. Ah, mas eu já vou ter morrido. Nem se preocupe, que lá em Tessalonicenses diz que você vai ressuscitar. E eu também, eu não sei se ele vai vir antes de eu morrer, mas se eu morrer não tem problema. A palavra de Deus diz que todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão diante do Senhor com a igreja. Amém? Consequentemente, os que morreram sem Cristo serão ressuscitados também e estarão diante do trono também. O capítulo 24 e 25 de Mateus nos traz de forma muito clara este cenário. E o Senhor agora vai separar as ovelhas dos cabritos. Isto acontecerá. Eu creio na palavra de Deus. Amém? E os cabritos vão para o lado esquerdo e as ovelhas para o lado direito. E agora, o Cristo que ama, o Cristo que deu a sua vida na cruz, o Cristo agora que amorosamente curou, sarou, fez milagres, maravilhas, fez coisas extraordinárias, Ele agora vem para julgar. E Ele vai decretar a sentença para aqueles que terão a vida eterna com Ele, e a sentença para quem viveu uma vida de desobediência, de relativismo, de desconsideração à sua palavra, de desobservância às Escrituras Sagradas, que arranjou desculpa de todo tamanho para poder viver na desobediência, de que levou tudo na brincadeira e na esportiva, que viveu uma vida descuidada com a santidade. Esses estarão diante dele,
E muitos ainda dirão: mas Senhor, em teu nome eu fui para a igreja, eu fui para o projeto missionário, Senhor. Eu fui, Senhor, eu cantei, eu preguei, eu fiz tanta coisa bacana. Senhor, olhe direitinho no seu livro. Estou parafraseando, viu, irmãos? E aí vão ouvir da boca do Senhor: nunca vos conheci. Está escrito, acontecerá. O Senhor Jesus, ele disse aqui no verso 18: não passará um i e nenhum tio, até que céus e terras passem. Acontecerá. Onde você estará naquele dia? No lado direito ou no lado esquerdo? Eu quero estar no lado direito. E eu queria encontrar todos vocês no lado direito. Amém? Desde que eu cheguei nessa igreja que eu falo desses capítulos 24 e 25, né? Eu estou até mudando assim a estratégia para não ficar a mesma coisa. Precisamos, irmãos, entender que não passará um i e nenhum tio daquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Como temos então encarado esta realidade? Como é que de fato nós temos vivido diante dessa iminente verdade? Eu preciso então responder essas perguntas no fundo do meu coração e nos apresentar diante dele com mãos limpas, com coração quebrantado, desejando e querendo adorá-lo em espírito e em verdade. Buscá-lo então de forma muito clara, de forma muito aberta, sem segredinhos, sem truques, sem nada, e dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vida te pertence. Mas no verso 19 e 20, ele então conclui, estabelecendo, irmãos, coisas profundas para nós. Quando ele diz: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros, olha os professores e pastores, não é? A fazerem o mesmo, ou seja, a desconsiderar, a levar de boa, nada é besteira, que você conversa, deixa que não tem nada não, deixa de ser bobo. Esses que assim fizerem, será considerado mínimo no reino dos céus. Nós vamos falar o que é ser mínimo no reino dos céus. Mas porém, os que observarem e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Jesus então, irmãos, nestes dois últimos versos, ele dá um alerta importantíssimo. Um alerta importantíssimo. Quando ele fala então da fidelidade ao cumprimento e ao ensinamento. Cumprimento e ensinamento. Entender e viver e ensinar. Aprender e ser. Não é conhecer e não ter forma do que está fazendo. Não é encher a cabeça de conhecimento e isso não desaguar em atitudes práticas de uma vivência de fé com Ele. Não é isso, não serve não. Conhecimento sem forma não vai dar em nada. Preciso aprender as Escrituras e ler? Sim. Mas por favor, bote tudo isso numa máquina imaginária, lógico, para que o que eu estou aprendendo transforme-se em atitudes claras e plenas que testemunhem a glória de Deus. Amém? Porque senão é um conhecimento apenas aqui. Não tem valia. Não tem. Qual o fruto? Não, eu tenho 200 certificados. Beleza. Estudei ali. Ótimo. Como é o seu testemunho? Triste.
não obedeço, sou rebelde, acho que eu sou demais, acho que eu sou super inteligente, me acho capacitado mais do que todo mundo, sou o tal, ando por cima de todo mundo, sou assim, tal, porque eu, coitado. Justiça de fariseu. E o Senhor nos chama a viver pela justiça dele e não na dos fariseus. Observe então, irmãos, o ponto central se atém a uma classificação bastante clara entre aquele que ensina e desrespeita o menor dos mandamentos e aquele que ensina e observa e respeita os seus mandamentos. A violação, irmão, dos mandamentos de Deus por ensino ou prática coloca a pessoa em uma condição de desprezível. Observe, eu vou repetir: a violação, ou seja, ensinar o que é errado, deturpar, desconsiderar, alterar, adulterar as escrituras, o ensinamento, não ser fiel às escrituras, ensinar errado, enganar pessoas, se aproveitar da ingenuidade, porque as pessoas, muitos não se atêm ao texto, não vai investigar e acredita e confia e é levado por muitas ondas de ensino por aí. Então a violação nesta prática, ensinando e deturpando e acontecendo tudo isso, leva essa pessoa a uma condição desprezível no reino de Deus. Ou seja, ele será descartado, assim diz John Stott. Ele será descartado do reino de Deus. E meus irmãos, nós temos visto tanto isso. São pessoas que usam a internet, não é? Em apenas 1 minuto para tantas coisas, né? E tantos crentes das igrejas seguindo essa turma, confiando naquilo, não é? Que hoje ainda o milagre acontecerá na tua vida. Chega a dar medo. Jesus, será que é verdade? Não é? E a gente não vê nas escrituras os profetas agir assim. Profetas nas escrituras dizem, sabe o quê? Vocês se consertem, papai do céu vai vir com juízo. Davi aprontou as dele caladinho. Natã foi lá. Você fez errado. Profeta do tempo da Bíblia fazia isso. Não era botar o ego das pessoas lá para cima. Você é importante. Uau! E a pessoa cai na onda. Meu irmão, olha, naquele dia vai ser tanta coisa nova que a gente vai ver, que chega, faz medo e alegria ao mesmo tempo, né? Que eu digo, né? Sabia da verdade e fez errado, só para ser popular, para ter muitos seguidores, né? É pix dali, pix daqui, não sei o que lá, tal. Eu fico só olhando, meu Deus, o que é isso aqui, pelo amor de Deus? O ar ungido, né? Conforme a gente falou um dia desse. É tanta coisa, meus irmãos. Precisamos filtrar aquilo que nós assistimos, irmãos. Precisamos ter posicionamento de cristão e dizer assim: isso aí é heresia, isso é prática errada. E dizer mesmo, e se posicionar, pois nós somos chamados para ser sal e luz nesses momentos também. Irmãos, é de fazer vergonha, mas a palavra de Jesus diz: será desprezível, e ele não vai ter piedade de ninguém, não. Ele vai agir com justiça. Louvado seja o nome dele. Isto é, irmãos, especialmente verdadeiro para os que ensinam e que revogam a palavra de Deus por sistemas, às vezes até hermenêuticos e teológicos, querendo até respaldar biblicamente de forma toda descontextualizada aquilo que fazem. Não brinquem, as palavras do Senhor se cumprirão. Ao contrário, irmãos, daqueles que ensinam os princípios
a verdade, os princípios do reino e praticam, e faz questão de publicizar, proclamar os princípios do reino, são elevados a um status de grandes no reino dos céus. Amém? Ainda há um remanescente sobre esta terra que prega fielmente as Escrituras Sagradas, que diz exatamente aquilo que o texto está dizendo, que traz para as discussões, para a mesa, aquilo que de fato e verdadeiramente o Senhor está querendo ensinar e dizer à igreja, ao rebanho. Estes serão elevados. E isso aqui, irmãos, não é só pastores, não. Isso aqui é líder de célula, é líder de departamento. Você é do departamento das mulheres? Você é do departamento dos homens? Ah, você é do infantil? Muito bem. Ah, você é líder do louvor? Beleza. Você é da ação social? É de missões? Muito bem. Vocês sabiam que vocês estão à frente e que vocês precisam ser também observadores disso? De poder reproduzir verdade aos seus liderados e aos que estão sob sua responsabilidade? Isso é para professores de escola bíblica dominical. Isso é para todo aquele que utiliza deste microfone para poder falar do que as Escrituras falam. Precisamos, irmãos, então olhar com cuidado aquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui neste texto. Não passará um tio nem uma vírgula, nem um tio, nem um i, nem uma vírgula, nem um tio, nem um i, nem um tio. Mas, irmãos, a questão aqui é estabelecer princípios verdadeiros por meio do ensino e da aplicação de princípios. Há de fato uma responsabilidade conjunta com esse status de grandes no reino dos céus, pois eles precisam então fazer por onde e exercer então a responsabilidade não apenas de fazer, mas também de ensinar fielmente os princípios da palavra de Deus, quer seja do agrado ou não, quer seja recebido de bom grado ou não. Precisamos ser fiel à palavra e não aos homens. O contrário, os homens precisam se curvar diante da autoridade das Escrituras. Por isso, irmãos, é importante a confissão. É um documento, um elemento de fé que nos conduz, que nos limita, que nos chama à centralidade e à verdade, com todo o respaldo bíblico. E assim, meus irmãos, nesta responsabilidade, precisamos observar estes princípios bíblicos. E finalmente, irmãos, no verso 20, especificamente, Jesus então confronta com a verdade profunda entre a justiça dos fariseus e a justiça transformadora oferecida por ele. A justiça dos escribas e dos fariseus. A justiça deles era uma justiça exterior, e isso aqui, meus irmãos, tem tudo a ver comigo e com você, e com a nossa geração que a gente conhece hoje ao nosso redor. A justiça dos escribas e fariseus era uma justiça exterior, é o que se mostrava, é o que estava diante dos olhos de todos. Mas, meus irmãos, a justiça de Cristo é a justiça transformadora pelo seu poder gracioso. Esta não é exterior, ela é interior. O que Jesus então queria mostrar com isso? Que a justiça dos escribas, elas eram apenas ritualistas e não de coração. O que é uma justiça ritualista? É o senso de que eu sou salvo porque eu vou ao culto. Eu sou salvo porque eu dou oferta. Eu sou salvo porque eu participo lá de alguma coisa. Eu sou salvo porque eu leio a palavra e obedeço os mandamentos. Eu sou salvo porque eu participo de todas as ações que tem na igreja. Eu sou salvo porque eu sou um bom vizinho. Eu sou salvo porque na minha profissão eu procuro ser o mais gentil possível. Eu sou salvo porque eu dou cesta básica para pessoas pobres. Sabe por que eu sou salvo?
Porque quando eu paro no sinal, eu dou uma moedinha para o rapaz que limpa o limpador. Mesmo se ele não limpar, eu dou assim mesmo. Eu sou uma boa pessoa. Essa é a justiça farisaica. Quando ela é somente exterior. Não estou dizendo que é errado fazer tudo que eu disse aqui, não. Mas não pode ser somente isso aqui. Tinha então, irmãos, um perfil de imagem aos olhos. Precisa se apresentar, precisava ser mostrada. Nós então, irmãos, entramos no reino dos céus. É pela observância da lei e fazer as coisas exteriores? Ou é pela graça do Senhor, como favor imerecido a cada um de nós que não merecíamos nada? Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês, irmãos, que serve para o nosso coração. A lei dos fariseus leva à concepção de que são salvos pelos próprios méritos. Eu bato no peito e digo: eu sou salvo pelas minhas obras. Confiam na sua própria justiça. Jesus veio porque nós não cumprimos completamente a lei, por isso que ele veio. Ele veio porque eu não fui capaz de cumprir todos os mandamentos, por isso que ele veio. O homem falhou, Jesus então cumpriu por nós. Amém? Que grande bênção. Em segundo lugar, nossa justiça precisa exceder esta justiça dos fariseus e escribas. Precisa então ir muito mais além, porque ela é apenas a aparência e não o coração. Aí de que adianta diante de Deus eu ser uma boa pessoa, mas o que me motiva a essa boa pessoa é o meu próprio ego? Não adianta de nada. É a minha própria glória. Não. Eu preciso fazer tudo isso para a glória dele. Amém? Aí sim. Eu preciso de fato ter este entendimento. E eu queria pedir que você, ainda com a sua Bíblia abertinha aí, lesse comigo um pedacinho só. Versículo 27 e 28, e a gente vai ver isso com muita clareza. Mesmo capítulo 5, verso 27 e o verso 28. Não ouviram o que foi dito? Não cometam adultério. Aí eu continuo dizendo: eu porém vos digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. O verso 27, justiça dos fariseus. Verso 28, justiça de Deus. O fariseu diz assim: bom, eu não sou adúltero porque eu nunca fui para a cama com uma mulher que não fosse a minha. Aí Jesus diz assim: só isso aí não vale não, menino. Isso aí é pouco. O verso 28 diz: eu porém vos digo. Eu agora vou dizer a você a interpretação certa disso aqui. Se você apenas olhar para uma delas, só olhar, e desejar no seu coração, você já cometeu adultério com ela. O povo disse, certamente se espantaram. Vamos mais adiante? Versículo 21 e 22. Vocês ouviram que foi dito aos antigos? Não mate ou não assassine, não é? E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Para cair neste julgamento aqui, não precisa pegar uma arma de fogo, uma arma branca e matar alguém.
Tem versões aqui que eu tenho certeza de assim, se você se irá contra o outro, não é? Você já cometeu assassinato. Compreende, irmãos, a diferença? Compreende aquilo que nasce no coração e aquilo que apenas se apresenta? E isso vale de reflexão, queridos, para cada um de nós que aqui estamos. Quando a gente tiver uma raiva de alguém, opa, baixa a orelhinha, opa, freio de mão, opa, peraí, Senhor, me dê graça aqui. Respire fundo, conte até 30 e se lembre dessa palavra. Coração. Quanto ao adultério, olhos cuidadosos. E meus irmãos, assim, em Lucas capítulo 18, verso 9, eu quero assim fechar rapidamente a exposição. Eu queria que você abrisse comigo essa palavra, porque é de uma extrema importância, eu não posso deixar de passar. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. A partir do verso 9, a parábola do fariseu e do publicano, para que nós possamos compreender, irmãos, e entender a diferença e a explicação do que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui, na justiça dos escribas e fariseus e a justiça do Senhor. E o texto diz assim, de forma muito linda, olha só: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou. Eita, palavras eloquentes, hein? Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Verso 14: digo a vocês que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, irmãos? Queridos, eu queria, sem comentar mais sobre isso aqui, porque já está muito claro. Precisamos, irmãos, ter a convicção da salvação perfeita na pessoa de Cristo. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Deus fez por nós. A nossa justiça precisa exceder em muito a dos fariseus. Nossa justiça, ela precisa ir além de uma aparência. Ela tem que fluir lá do coração, lá do nosso íntimo, para que Deus assim veja, perceba, considere-nos e receba a nossa adoração. O que nós temos então, irmãos? Vamos às perguntinhas de hoje, né? O que de fato, irmãos, nós temos zelado na nossa vida? Nós temos zelado mais a aparência ou mais o nosso coração? Quando a gente se coloca diante de uma rede social, a gente está preocupado com o quê? O que nós temos buscado na nossa vida?
O testemunho dos homens ou o testemunho de Deus? O que buscamos, irmãos, agradar de fato, de verdade? Agradar a Deus ou agradar aos homens? A quem nós queremos dar glória? Queremos receber glória, aplausos e holofotes? Queremos ser o centro das atenções com aquilo que nós somos e temos? Queremos que tudo venha convergir na minha pessoa? Para que a glória ela seja para nós? Ou nós utilizamos a nossa vida para a glória dele? Precisamos refletir profundamente sobre isso, irmãos. E quando a gente reflete sobre isso e a gente entende isso, toda a nossa vaidade boba, lesa, ela cai por terra. Quando nós entendemos que tudo que eu sou e tenho é para Ele, não é para a minha glória. O que temos feito, irmãos, das nossas realizações? A palavra de Deus nos exorta. Sempre desconfie do seu coração, mesmo nas melhores das intenções. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer algo para alguém e a gente aproveita aquela ocasião para dar um plus, para botar um floreio, para jogar aquele negocinho que brilha, que eu não sei nem o nome, né? Entende? Que poderia ser uma ação que glorifique mais a Deus do que a mim. Eu digo, não, já que eu estou fazendo isso aqui, que é uma boa ação, não custa nada, né? Não custa nada aquela foto, tchai, botar, pô, né? Só para dar aquele desconfio do coração, irmãos. Isso é uma advertência para mim e para você, para todos nós. Cuidado para não vivemos uma vida, irmãos, de aparente salvação. Aqui é muito mais sério. A coisa agora fica muito mais séria. Cuidado para a gente não estar vivendo uma vida de aparente salvação. Ou seja, eu estou demonstrando que eu sou salvo, mas de fato meu coração só a misericórdia. Cuidado para não nutrir apenas uma aparência de cristão. Precisamos nos curvar diante da cruz. Precisamos derramar o nosso coração aos pés da cruz. Precisamos reconhecer diante dele as nossas fragilidades e dizer, Senhor, eu vivi tantos anos dentro de uma igreja e hoje eu descobri pela ação do teu Santo Espírito que eu preciso consertar um monte de coisa errada na minha vida que tem envergonhado o teu nome. Senhor, faça isso por mim. Se quebrante, chore como as bem-aventuranças e tome atitudes em direção à vontade do Eterno. Nós precisamos fazer isso, queridos, todos os dias. Que a gente acha que a gente está bem na fita e às vezes nem está longe e precisa consertar. Olhando para isso, eu dependo daquilo que eu faço para ter paz ou eu preciso depender de Cristo para ter paz? Será que eu dependo das minhas realizações para eu viver uma vida tranquila? Ou na verdade, eu precisaria depender de Cristo para ter essa vida tranquila? Precisamos, irmãos, ser levados a tomar a lei do Senhor, meditar nesta lei, desejar obedecê-la, desejar de coração. Deus vai ver isso, vai levar em consideração e vai nos abençoar. Como tem sido então, irmãos, nossa experiência de salvação, como temos desenvolvido ela? Para você aqui ainda, que não entregou sua vida a Jesus, não sei se tem muitos visitantes, eu não conheço todos, de repente você não teve ainda um encontro com o Jesus verdadeiro, com o Jesus que falou essas palavras, o Jesus das Escrituras. Se você ainda não fez isso, em que justiça descansa o seu coração sobre a sua salvação? Em que justiça? Naquilo que você faz? Naquilo que você perpetua? Ser uma boa pessoa, ajudar os outros, ser bom cidadão, boa cidadã? Você precisa conhecer o Salvador Jesus e não se basear na sua própria justiça, mas na justiça do Eterno, que pagou pelas nossas falibilidades, pelas nossas fraquezas, pelo nosso pecado, nossos crimes contra Deus, a nossa rebeldia.
Falar agora então para professores aqui presentes, pastores que podem até estar me ouvindo, que vão ficar meio assim de repente. Eu não estou preocupado com isso. E serve para mim também, porque quando eu preparo a mensagem fala primeiro comigo. E a gente para e fica olhando, e meu Deus, e olha e pensa, e Deus vai dando, e aí? Para poder fazer. Mas não estou preocupado. Precisamos ter zelo pelas Escrituras, irmãos. Louva a Deus pela vida do pessoal do louvor. Louva a Deus pelos departamentos da igreja. Continuem com a faca nos dentes. Não abra mão de princípios e do que a palavra de Deus ensina. Sejamos juntos fiéis ao Senhor naquilo que Ele está ensinando, que pode doer à vontade, deixa doer, mas que gere saúde, que gere pureza, que gere corações quebrantados e voltados ao Senhor. Somos chamados a guiar vidas compradas pelo sangue precioso de Jesus, que estão sendo levadas para a glória eterna. Isso é uma grande responsabilidade. Nós precisamos compreender que essa responsabilidade é de quem ensina, de quem prega. Assim a palavra, a gente falou hoje aqui, no verso 18, 19. Precisamos, irmãos, falar da observância à lei, observar os is, até os tios, todos os detalhes, e compreender que de forma completa a palavra de Deus ela será cumprida, pois o próprio Deus foi quem a revelou para nós. Precisamos, irmãos, ser fiéis, desprovido de qualquer outro interesse que não seja glorificar o nome dEle. Esse é o nosso lema: glorificar a Deus. A glória é para Ele, o reconhecimento é para Ele, o holofote é dEle, o centro é Ele, toda a nossa existência é Ele. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem provê, Ele é quem nos faz caminhar, Ele é quem nos faz existir, Ele foi quem preparou uma morada celestial que nos aguarda, Ele é quem vai voltar para buscar a sua igreja, Ele é quem tem cuidado do seu coração. E que nesta noite nós possamos entender e compreender isso, irmãos, de forma muito clara, de forma muito contundente, que a nossa justiça exceda em muito a justiça dos fariseus, banhada não de aparência, mas de uma transformação interior completa, e que possamos viver então livres, abertamente para este Deus tão maravilhoso, glorificando a Ele pela eficácia do seu sacrifício, o qual nós vamos fazer parte agora, para a glória do nome do Eterno. Amém?